Como sabemos, o Japão sofre com o grave problema de espaço físico, especialmente nas grandes metrópoles. Assim como Tóquio, Osaka, a segunda maior metrópole do Japão, aproveita meios incomuns para contornar esse problema. Um exemplo é uma rodovia que passa por dentro de um edifício de 16 andares, localizado no bairro de Fukushima-ku, em Osaka. Esse edifício é um exemplo incrível de engenharia. O prédio foi construído em 1992, possui 71 metros e 90 centímetros de altura e 2 dos seus 16 andares estão no subsolo, além de uma cobertura com um heliporto. Em Osaka, esse edifício é conhecido como colmeia de abelhas, devido à grande quantidade de pessoas que circulam no prédio. A rodovia que passa por dentro dele faz parte de uma rede de 239 km e 300 metros de vias expressas que ligam Osaka, Kobe e Kyoto. É uma das principais rodovias do Japão. Um dos fatos mais interessantes é que a estrada não faz contato nenhum com o edifício, apesar de passar por dentro dele. Ela é sustentada por suportes e estruturas engenhosas que ficam nas laterais do edifício. Com isso, não há os incômodos de ruídos e vibrações por causa dos carros que passam entre a rodovia e o prédio. A rodovia que ocupa do 5º ao 7º andar, que podemos dizer até que a rodovia é o inquilino desses andares, já que a rodovia paga aluguel. Já no elevador do prédio de escritórios, ele sobe ou desce sem a possibilidade de parar por esses andares, ou seja, do andar 4, ele vai diretamente para o 8, ou vice-versa. Como queremos conhecer esse prédio de perto, vamos até lá. Como surgiu a ideia? Outro fato interessante é que essa obra de engenharia urbana meio que nasceu por acaso. Antes daquela parte da rodovia ser construído, o prédio já estava sendo planejado para ser construído naquele local. Muitos conflitos foram gerados em relação aos direitos de propriedades e os titulares da rodovia. Somente depois de 5 anos de negociações é que ambas as partes conseguiram chegar em um acordo, sem que nenhum deles fosse prejudicado. Uniram o útil ao agradável, ou seja, adaptaram a construção do prédio de forma que permitisse a passagem da estrada por dentro dele. Convenhamos que a solução melhor não podia ter sido, já que acabou se tornando uma referência de engenharia em Osaka. Nesse meio tempo, algumas leis de planejamento da cidade e outras leis necessárias para que esse tipo de estrutura também tiveram que ser revisadas em 1989, para que a construção da rodovia pudesse ser realizada. Afinal, normalmente, as rodovias são construídas no subsolo, sem a necessidade de passar através dos edifícios, e tudo tinha que ser bem feito, para evitar problemas tanto à estrada como ao prédio. Na verdade, esse acordo beneficiou ambas as partes, afinal, aquela parte do terreno referente à saída de Umeda, onde foi construído o edifício, era de propriedade de uma empresa de madeira e carvão vegetal, que estava em declínio e com dificuldades financeiras para levantar a construção. Apesar disso, os donos daquele lote não estavam interessados em vender os direitos da propriedade em uma área tão valiosa como aquela.
Em contrapartida, não havia espaço para mudar o trajeto da rodovia e, sendo assim, o jeito foi negociar e assim adaptar o projeto original do edifício com uma reentrância que lhe tirou os 3 andares, por onde pudesse passar a rodovia. Além da ajuda dos custos para a construção, os proprietários do prédio ainda ganham o aluguel mensal referente aos andares usados pela via expressa. Realmente, nesse caso, uma mão lavou a outra. Uma ótima ideia que surgiu e ainda nos deu a oportunidade de ver como é incrível as habilidades da engenharia urbana, capazes de criar algo tão surpreendente e em sincronia com essa ponte que passa dentro do edifício.